livro que traz uma mensagem, além de atuar, era atual para aquele povo, porque o Daniel foi um profeta exílico, o povo estava no cativeiro, então o Daniel estava lá. Ah, tá. Eu tô esperando a gravação falar aqui, porque. Então, tá bom, gente. Olha, então, voltando aqui, o que eu estava falando, né? O livro de Daniel é um livro importantíssimo, porque Daniel ele foi um profeta enviado para o cativeiro, né? Ele foi cativo. A gente olha para os livros que a gente já estudou, era Isaías, Jeremias, alertando o povo que se eles continuassem na idolatria, na desobediência às leis do Senhor, o que ia acontecer com eles era o cativeiro. Eles iam ser levados para a Babilônia, passar 70 anos lá. E a gente já sabe no que deu, né? Eles não se arrependeram, não mudaram suas vidas, e a Babilônia foi a vara que Deus usou para corrigir o seu povo. Agora, no livro de Daniel, a gente vê que Deus ele não desampara o seu povo, mesmo quando eles estão fazendo aquilo que não agrada a Deus, porque Deus ele é fiel, não importa se a gente é infiel. É claro que na nossa infidelidade a gente é corrigido como o povo foi, né? Foi para a Babilônia, porque Deus é fiel e Deus falou que eles iriam e realmente eles foram para o cativeiro na Babilônia. Mas a Bíblia fala também que a nossa infidelidade não aniquila a fidelidade de Deus. Por quê? Porque Deus, ele ama a gente de uma tal maneira que mesmo o povo sendo levado para ser corrigido, eu creio, lendo esse livro de Daniel e meditando sobre a vida desse profeta, sobre a vida daqueles outros jovens que foram junto com eles, levados para o cativeiro, você pensa assim, eles eram fiéis, eles eram bons meninos, bons jovens, por que que eles foram junto com os desobedientes? Aí vem a resposta, porque Deus, ele amava o seu povo mesmo naquele momento de correção, e ele permitiu que Daniel e os seus amigos fossem levados lá para a Babilônia, para que o povo, mesmo numa terra estranha, eles tivessem um profeta no meio deles. Então, acho incrível como que Deus nunca deixou as pessoas que ele ama, ele nunca deixa sem uma palavra. Se você vai sempre ter alguém para te dar uma palavra que vinda da parte de Deus, da Bíblia, né? E as pessoas que ainda não ouviram o Evangelho, tá dependendo de nós, porque Deus já nos enviou para isso, né? E então o que Deus quer é que haja um profeta de Deus no meio do povo, que ele tanto amou. Não só Israel, mas todas as nações da terra agora depois de Cristo, né? Então, por isso que eu acho o livro de Daniel um livro maravilhoso, porque ele foi atual, voltando lá onde eu parei, ele foi atual para aquele povo, porque ele foi um profeta enviado para o cativeiro, no meio do cativeiro, para que fosse a voz de Deus ali, para aquele povo que estava desobedecendo. Mas o Daniel, a vida dele ali no meio dos exilados, mostrou que Deus não desamparava o povo mesmo, ele estando ali sendo corrigido. O livro de Daniel, durante todos esses anos todos, né, de lá para cá, ali na Bíblia, ele é um livro que serve, a gente lê, a gente tira lições para a nossa vida atual. E ele também é um livro profético, porque ele é um livro que é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, porque ele trata muitas coisas muitos assuntos de coisas que ainda vão acontecer, né? E assim, ele concorda com o Apocalipse. Se você olha para o Apocalipse, olha
para a profecia de Daniel, você vê um quadro, quando você começa a estudar bastante essa parte, lá das 70 semanas de Daniel, você começa a ver, nossa, Daniel estava lá na Babilônia, o contexto que ele viveu não foi um contexto animador, porque olha só, Daniel, ele estava numa terra estranha, ele estava sendo levado junto com os desobedientes, e a prova que ele era um jovem obediente está lá já no capítulo 1. Quando ele chegou na Babilônia, ele e os seus amigos, eles já propuseram no coração deles que eles não iam se contaminar com as coisas daquele lugar. Por quê? Porque a Babilônia, gente, ela era um lugar onde tinha tudo o que você pode imaginar de ruim. Idolatria, feitiçarias, astrologias, magias, todas essas coisas obscuras estavam lá na Babilônia. A gente vê no capítulo 2, quando o Nabucodonosor tem aquele sonho e ele quer que o sonho seja contado e o significado do sonho. E ele manda chamar todos os sábios da Babilônia. Esses sábios da Babilônia significavam os feiticeiros, os mágicos, todos esse tipo de pessoas que tinha essa crença obscura, errada, que a gente sabe que Deus condena. Então ele mandou chamar, por quê? Porque era o costume deles. E Daniel falava da parte de Deus, e foi Daniel que trouxe a resposta. Então esse livro mostra para nós não só o caráter de um jovem, de 4 jovens, né? Sendo que parece que o líder deles era Daniel, porque Daniel é que mostra aqui mais. O Daniel foi o profeta, né? Os outros, eles estavam ali junto com o Daniel, eles eram os amigos de Daniel e que foi influenciado por Daniel também. E eram fiéis a Deus. Mas a gente vê aqui que não fala só sobre o profeta, mas esse livro de Daniel fala sobre os reinos do mundo, né? Fala sobre o final dos tempos, é um apanhado do que o povo estava vivendo, fala da vida daquele rei, né? Ele pôde conhecer, por Daniel, através de Daniel, Nabucodonosor pôde conhecer o Deus de Israel, que é o mesmo Deus que nós servimos, que criou os céus e a terra. Então, Deus, ele faz, ele move os céus e a terra para que o conhecimento dele chegue a todas as pessoas. Então, esse Daniel aqui, primeiro que o nome dele já significa Deus é o meu juiz. Se Deus é o seu juiz, né, você nunca vai ser injustiçado. Né? Você pode ter certeza que Deus fará justiça para você. Nós estamos vivendo um tempo que, né, não dá para saber mais. A gente sabe o que é certo porque a gente conhece a palavra de Deus, sabe dos juízos de Deus que são retos, são certos. Então, ele é o parâmetro para a vida do cristão. Mas quem vive nesse mundo aqui sem Deus, eu acho que tá ficando muito triste. Se tá difícil para os cristãos, para quem conhece Jesus, eu imagino que para quem não conhece Deus é muito triste, porque a justiça foi corrompida, né? Então as pessoas não sabem discernir o que é certo, o que é errado, porque o que é errado passou a ser certo, e o que é certo passou a ser errado. Então, nós precisamos de viver e pensar como na época de Daniel. Imagina uma pessoa que conhecia Deus, que tinha uma intimidade com Deus, porque a gente vê que o profeta Daniel, ele tinha uma intimidade com Deus, porque se ele não tivesse essa intimidade com Deus, ele não tinha tomado as decisões que ele tomou e ele não tinha vivido a vida que ele viveu e ter sido escolhido por Deus para ser um profeta lá no exílio. Então,
ele tinha essa intimidade com Deus e mesmo assim ele viveu em terra estranha e morreu em terra estranha, teve o ministério dele ali, mas ele não se contaminou, ele não se deixou levar pelo lugar que ele estava vivendo, pelas circunstâncias políticas e nem religiosas daquele povo, mas ele viveu com integridade e influenciou também os seus amigos que amavam a Deus a viver decididamente por Cristo, por Deus, pelo Deus verdadeiro que eles amavam. Então, eu acho que a mensagem do livro de Daniel eu penso assim, tem várias mensagens, mas o centro da mensagem dele para mim é que vale a pena ser fiel mesmo em meio às adversidades. Porque Deus, ele poupou a vida de Daniel, né? No primeiro capítulo já, no segundo capítulo, quando o rei tem aquele sonho e o Daniel se posiciona ali, não, olha, peço que você nos dê um tempo, né, para orar, para buscar a Deus e a gente vai falar para você o que significa o seu sonho. Então, era confiança em Deus, era fidelidade e Deus ouviu a oração deles, porque lá no capítulo 1 a gente sabe que o Daniel ele fez essa decisão, essa escolha, ele e os amigos dele, eles entraram na Babilônia, eles sabiam que as comidas que tinham lá eram oferecidas antes de ser ingerida, elas eram oferecidas aos deuses da Babilônia. Então, lá também eles comiam coisas que os judeus, os hebreus não comiam, que eles obedeciam às leis de Deus. Deus tinha as leis do Velho Testamento, que eles falavam sobre aquilo que era lícito para eles comer. E ele viu que aquilo ali, tudo aquilo que os manjares do rei, a comida do rei, era oferecida para aqueles deuses. Então eles resolveram, fala que ele resolveu no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com a sua comida, nem com a sua bebida. Então foi quando ele fez a proposta para o cozinheiro dar para ele somente as folhas e depois daqueles dias que eles fizeram o propósito, eles eram mais bonitos e mais fortes do que os outros jovens, e eles foram levados para o palácio para servir o rei Nabucodonosor. E isso aí foi o que abriu para o profeta Daniel a possibilidade de ser chamado por Deus para ser um profeta. Só um minutinho, gente. Gente, desculpa, eu tive que parar aqui que meu marido estava ligando, ele tinha saído, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, por isso que eu atendi, viu? Acho que ele esqueceu que eu estava em aula. Me desculpa, perdão. Então, como eu estava falando para vocês, Daniel foi chamado para ser profeta porque Deus viu no coração dele que ele era fiel, mesmo naquela situação de ter sido levado. Já pensou você ser levado numa terra com uma outra cultura, numa outra com outros deuses, com outra maneira de totalmente diferente de se alimentar, de viver. E ele aceitou, porque ele sabia que ele não tinha outra escolha de não aceitar, né? Mas eu digo a aceitação
dentro do coração deles, de que eles não iam de maneira alguma desobedecer o Deus que eles serviam, mesmo naquela terra, mesmo dentro daquele palácio, com aquele rei que levou todo mundo cativo, né? Ele foi fiel. Então, Daniel de 1 a 7 mostra quando ele conversa com as penás e pede para ele dar aquela comida para eles, que fazer um teste que eles iam conseguir ficar fortes e saudáveis, porque eles fizeram esse propósito com Deus, que eles não queriam se contaminar. E depois, e foi por isso que no capítulo 2, quando o Nabucodonosor tem aquele sonho, eles oram a Deus e Deus revela o sonho a Daniel e o significado daquele sonho. E naquele o significado daquele sonho de Daniel no capítulo 2, a gente já vê ali falar de Jesus, porque ele fala dos reinos da terra, né? Que eu acredito, eu estou falando com vocês aqui, crendo que todos vocês já leram o livro do profeta Daniel, né? Porque não dá para a gente ler aqui versículo por versículo para ensinar. Então, vocês já leram antes. Então, o que eu estou fazendo? Um apanhado aqui. Então, no capítulo 2, o Nabucodonosor tem um sonho com aquela estátua, cabeça de ouro, braços de prata, peito de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. Então ele ficou perturbado e quando Daniel recebe o significado do sonho, o significado era que cada pedaço daquela estátua representava um reino da terra. Naquela época, a cabeça de ouro era o rei Nabucodonosor. Os braços de prata era o Medos e Persas, que ia vencer mais para frente a cabeça de ouro, que era o reino mais poderoso na época, forte. Ele falou: esse reino é o Senhor, porque o Senhor é um rei forte, poderoso. A Babilônia estava comandando tudo, inclusive o povo de Deus, o judeu que estava lá cativo. Mas ele falou: vai se levantar um outro reino, não tão poderoso como o Senhor, mas vai derrotar o reino da Babilônia, que vai ser os medos e persas. Por isso que tem os dois braços. Eram dois países unidos, derrubou a Babilônia. Aí o tronco da estátua era a Grécia. Né? Esse período do peito aqui de bronze é um período, a gente pode considerar o período interbíblico, porque foi a época de Alexandre Magno. Se você você vai encontrar mais detalhes dessa época, desse reino da Grécia, na história do que na Bíblia. A Bíblia menciona isso, né? Que os Medos e a Grécia, depois, né, através de Alexandre o Grande lá, ele venceu os Medos e persas. E depois, as pernas de ferro, ele falou, é um reino mais duro, né? Porque o ferro, onde bate, ele esmiuça tudo, porque ele é forte, mas ele, apesar de que o ferro ser caro, ter valor nas construções, mas ele não tem o valor da prata, do bronze, do ouro. Então era um reino menos poderoso do que aquele, mas ele era um reino de maldade, de ruinidade. E a gente viu isso porque foi quando Jesus nasceu, o Império Romano já estava, começa ali no livro de Mateus, né? Você vai ver que quem estava governando era o Império Romano. E quando Jesus foi morto, o Império Romano dominava o mundo. Mas aí a gente vê que fala sobre Jesus quando ele fala dos pés da estátua, que é a época em que todos os reinos vão se reunir num só, né? E tanto a parte política e religiosa unida, mas não vai dar liga, porque ferro e barro não dá liga, mas eles vão reunir num só. E uma pedra grande, enorme, sem cortada de uma montanha, sem ajuda de mão humana, essa pedra rola, bate no pé da estátua, e a Bíblia fala que nesse momento esmiuça-se a prata, o ouro,
a prata, o bronze e o ferro. Agora, se caiu já a cabeça, os braços, o peito e as pernas, vai ser esmiuçada naquele tempo? Qual tempo? No tempo da grande tribulação, quando Jesus voltar para reinar sobre a terra, aí a gente vê a primeira aparição de Jesus já no começo desse livro, falando sobre Jesus, porque a pedra que bate nos pés e esmiuça, porque todos os reinos do mundo, desde o passado até agora, muito bom aí, olha lá a imagem, a estátua. Então, todos os reinos que, que que estão como se fosse tivesse se fundido nessa estátua aí. Hoje nós temos vários países no mundo, né? Então é como se todos os países do mundo agora na grande tribulação, quando Cristo voltar, eles estão reunidos nessa mesma estátua, assim como que simbolicamente. Então a pedra vai ser rolada sem auxílio de mão humana e bate no pé da estátua e esmiuça todos os reinos da terra. E a pedra, que significa Cristo, fala que ela vai crescendo, crescendo e enche toda a terra. Então, essa aí significa o reino Cristo, é o reino de Cristo enchendo toda a terra no milênio. Então, aí Daniel fala sobre isso e mais na frente, e também no livro de Apocalipse e no livro de Isaías, se você for voltar lá e ver falando do reinado de Cristo. Então, a gente vê escatologia nessas partes aqui também, principalmente no segundo capítulo do livro de Daniel, né? Então, Daniel, passa um pouco aí para mim, Daniel, ó. Então, ele foi levado para o cativeiro da Babilônia na primeira leva, porque teve a outra leva de pessoas. Na primeira leva, o rei levou os melhores jovens, os que sabiam fazer coisas, os sábios, né? Ele queria os melhores homens para quê? Para ser servo dele lá no palácio. E quando ele pediu para pegar os melhores jovens, os mais bonitos e fortes, ele estava querendo fazer deles eunucos, escravos para trabalhar no palácio. E Daniel foi junto nessa primeira leva. Ele tinha mais ou menos a idade de 16 anos. Tá vendo, Jonatas? É quase da sua idade. Então a gente vê, vou falando pro Jonatas, porque o Jonatas tem mais ou menos essa idade. E às vezes a gente pensa assim, eu sou muito novo para me preocupar com essas coisas, esses assuntos aí que a professora Sônia está falando é coisa muito séria para minha idade. Ou você fala, eu já estou muito velho para me preocupar com isso, agora é só deixa, Deus vai fazer o que Ele quiser. Nós não temos idade para a gente ser fiel a Deus. Eu lembro que o pastor João, que foi o nosso primeiro pastor, ele falava assim, olha, é, é mais importante como a gente termina do que como a gente começa. E é verdade, né? A gente leva o prêmio numa corrida na hora que a gente termina ela, né? O lugar, a classificação vem depois que termina a corrida, não é? Então não tem idade. A gente tem que começar e bem, né? Como o Daniel começou, e terminar bem também. Não importa a idade para começar e nem para terminar. Então esse jovem tinha apenas mais ou menos a idade de 16 anos, mas ele e os amigos dele, adolescentes, eu podia dizer assim, eles decidiram que eles não iam se contaminar com as coisas da Babilônia. Então, essa é uma decisão. Eles decidiram antes. Por isso que quando as coisas vieram para eles, como lá na frente a gente vai ver que foi feita uma estátua do rei para todo mundo se prostrar diante daquela estátua. E a resposta era o quê? Era não. Por quê? Porque lá atrás eles tinham uma decisão de ser fiel a Deus. E sempre quando eu dava aula para os adolescentes, eu falava assim, olha, quando você faz uma decisão antes, olha, eu não vou me contaminar, eu não vou entrar na onda desse mundo,
Ou tem várias coisas que a gente pode decidir no nosso coração. E se a gente decide antes, na hora que a gente é confrontado com aquelas coisas, a gente já tem a resposta. Não precisa a gente ficar com aquele pensamento, ai, será que eu vou fazer isso? Será que isso é certo? É errado? Não. Você já tá, se aquilo ali está em conformidade com aquilo que Deus quer, na hora que você tiver na tentação para fazer uma coisa que desagrada a Deus, você já vai saber, não, isso aí eu já decidi no meu coração. Então, eu acho que esse versículo resolveu Daniel em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com a sua comida, nem com a sua bebida. Esse aí é muito importante para a nossa vida. Isso aí é uma coisa que ajudou Daniel a chegar até o fim da carreira dele, suportar a cova dos leões, suportar todas essas coisas, o medo de cair lá naquela cova, ser comido, e ele, o que aconteceu? Saiu sem nenhum arranhão. Tudo isso ele aconteceu com ele foi fiel. É, por que que ele fez isso? Porque lá no começo ele já tinha um propósito no seu coração. Né? Se você tem um propósito com Deus de ir até o fim da sua vida, servindo a Deus, sendo fiel, Deus vai te honrar. Você vai terminar bem a sua vida cristã, a sua vida com Deus. Então, esse livro ele teve o propósito de levar ânimo aos exilados. Então, você pode anotar aí, e também vai ter depois os slides lá. Acho que vocês já até têm esse slide, porque eu coloquei, foi tudo colocado num só, de todos os profetas. Qual que foi o propósito? O povo que estava lá no exílio saber que Deus ainda manteve no meio deles um profeta. Eu acho legal que lá no... Aí eu não sei se é o Ezequiel ou Jeremias, que Deus fala para ele assim, olha, se o povo ouvir você ou não, mas um dia eles vão saber que no meio deles andou um profeta de Deus. Isso aí me anima, sabe? Vocês lembram sempre desse versículo, depois eu posso só procurar ele para vocês, mas ele diz assim, ó, é, que as pessoas, se eles creem ou não, mas eles vão saber que no meio deles andou um profeta de Deus. Eu ia com meu marido nesses lugares, assim, em outras cidades, fazer missões, e às vezes a gente andava o dia todo na cidade, e à noite a gente ia para aquele lugar que tinha alugado lá para fazer culto, não aparecia ninguém. E a gente fez isso por 10 anos. Às vezes tinha gente, né? Mas a maioria das vezes era poucas pessoas. Às vezes a gente ia, não ia ninguém. Passava o dia todo andando, evangelizando, distribuindo folheto. Voltava para o prédio, preparava todas as coisas e não ia ninguém no culto. E a gente foi 10 anos nesse lugar. Então, eu penso assim, olha, às vezes alguém pode dizer, ah, Fei, por que não parou, foi para outro lugar? Mas é o lugar que Deus tinha dado para a gente ir naquela época. E agora, quando eu penso, por que a gente foi todo esse tempo mesmo parecido? A gente teve, sim, alguns convertidos, tal, mas não foi assim, não surgiu uma igreja que ficou lá consolidada. Mas eu penso assim que aquela geração que ouviu essa palavra, muitos nós já encontramos e falaram que estão servindo a Deus em algum lugar, em outra cidade, e pelo menos e os que não quiseram saber de nada, eles vão lembrar que um dia por ali andou uns profetas, né? Alguns evangelistas que falavam de Deus, não vão ter desculpa. E então, aqui nesse livro, nessa época, Deus tinha o propósito dos exilados saber. Deus não nos abandonou. Aqui tem um profeta dele no meio de nós. Ele enfatiza Deus como soberano, o Senhor da história. No livro, nessa história que eu acabei de falar para vocês da estátua, então é Deus mostrando para aquele rei que se achava o soberano, aquele que sabia demais, né? Ele se achava um Deus. Então Deus mostra nesse sonho para ele que
que Deus tem o poder sobre toda a história, sobre as nações, sobre os reinos, e que um dia o reino dele ia cair, ia sair outros reinos, mas no final de tudo, Deus é soberano sobre a história e o reino dele é que vai sobressair sobre a terra, né? Então essa é a mensagem que Deus enfatiza aqui, tanto aqui nessa história aqui do sonho do Nabucodonosor, como lá na frente também, quando ele fala dos 4 animais, ele vai falar sobre os reinos aqui da terra, e que Deus tem domínio sobre todas as coisas. Tem coisas que acontecem e pensa, nossa, parece que Deus esqueceu do povo, ou esse mundo está perdido, mas é necessário que essas coisas aconteçam. Como nós já estudamos em escatologia, que esses são os sinais que antecedem a vinda do nosso Salvador. Que coisas assim iam acontecer. Isso mostra para nós a fidelidade de Deus, que o que ele falou está se cumprindo. E não o contrário, como muitos pensam, está acontecendo tanta coisa ruim, Deus não está vendo isso. Tem gente que pensa dessa forma. Deus está vendo tudo. E as coisas, as profecias dele, é o que ele falou através dos seus profetas, estão se cumprindo, né? Então, o livro de Daniel também é o Apocalipse do Antigo Testamento, como eu já falei, né? Porque aqui vai falar o quê? Vai falar das 70 semanas, aqui está 69 mais um, porque vocês entenderam, né? Era 69 semanas que estava decretada para fazer, para consumar todas as coisas que Deus colocou lá no livro de Daniel, capítulo 9. E a última semana é aquela que se trata da grande tribulação. Quem fez escatologia vai lembrar disso. Então Daniel falou da grande tribulação. Daniel falou da volta de Jesus, quando ele falou do reino milenar de Cristo, quando ele fala que aquela pedra que cai Jesus é a nossa rocha. A rocha vem e desmantela todos os reinos desse mundo e se torna um reino que vai encher toda a terra, né? Pode passar, Daniel. Então, nós temos 2 Daniéis aqui hoje na aula, né? E eles devem estar tudo felizes da vida, porque eles receberam um nome nome de peso, né? Escrever olha lá, ó, todos felizinhos, isso mesmo, né? Gostaram. Por quê? Porque o que significa Daniel? Daniel é Deus é meu juiz, né? O meu juízo. Então, é por isso que o Daniel era como ele era. Na Bíblia tinha muito a ver. Ó, levantou a mão aí. Fala aí, Daniel. Cadê o Daniel? Você quer falar, Não, Daniel? é sem querer, na verdade. Ficou tão feliz que levantou assim, né? Mas olha só, na Bíblia, os nomes das pessoas tinham muito a ver, né? Você pode ver que quando Deus queria algo com alguém e ela tinha um nome meio esquisito, ele mudava o nome da pessoa, porque ele queria que o nome da pessoa identificasse quem ela era. Eu acho muito, muito legal isso. E para nós que somos os gentios, que era tudo assim, nós estava fora da aliança de Deus, mas depois nós, pela graça de Cristo, nós nos tornamos participantes da aliança dele, no sangue dele, né? Da nova aliança. Então, o que ele falou? Ele falou em Apocalipse, que eu acho a coisa mais linda. Ele fala assim: olha, e eu te darei um novo nome. Ele vai escrever o nome nosso numa pedrinha branca. Eu acho isso daí tão romântico assim, né? Escreverei o seu novo nome numa pedrinha que só nós e ele vai saber. Talvez lá no céu a gente seja conhecido entre nós mesmos pelo mesmo nome, né? Daqui, mas o nome, o tratamento que Deus vai dar para nós vai ser um nome especial. Eu acho isso aí legal, muito bonito. Então, Deus é o meu juiz. Mostra aqui, né, que esse nome mostra que Deus queria em Daniel um homem, né, de valores
profundos, né? De integridade, de justiça, de sabedoria, de liderança. Então, sobre esse nome recaía isso, né? Que Deus é o meu juiz. Ele que vai dar todo esse amparo, essa força para que esse homem aqui pudesse ser quem ele foi. Ninguém é especial por ele mesmo. Ninguém pode, de nós mesmos, nós não temos poder de ser ninguém. É Deus é que pode usar a nossa vida e fazer de nós pessoas honradas, fiel a Ele. Então, quando isso aí depende do nosso relacionamento com Ele. Porque você vê que Daniel também era um homem de oração. Né? A gente vê que ele era fiel aos princípios dele, aos valores, aquilo que ele sabia que era certo. Ele não arredava o pé. E a gente viu também que ele era um profeta que ele dependia de Deus. Ele é uma dependência de Deus, porque Deus era o juiz dele. Então ele tinha essa dependência de Deus e ele necessitava, ele carecia de orar. Orar para ele era o alimento dele. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele abria a janela para o lado de Jerusalém e ele orava. Por quê? Porque ele sabia que lá era a terra dele. Lá era o povo dele. Ele estava numa terra distante, mas o coração dele estava ali. Ele sabia que o templo estava lá, o lugar de onde Deus era adorado. Então ele não queria tirar essa ligação. Ele queria manter essa lembrança, né? Então ele orava sem cessar e ele foi até condenado por causa disso, né? Depois a gente fala mais. Então, ele era membro da família real e nascido em Jerusalém, porque foi os príncipes levado primeiro, né? Lembra que eu falei? Os melhores homens, os príncipes da linhagem. Ele era da linhagem real. Era sábio, intérprete de sonhos e com alto conhecimento de ciência. Ele era muito sábio nas ciências. Alguns teólogos acham que ele era descendente do rei Ezequias, provavelmente. Né? Aqui tem um versículo, ó, Daniel 1:3. Vamos ver o Daniel 1:3, o que fala. Estou aqui com a Bíblia aberta em vez do... Aqui, ó. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes. Então, quando Daniel foi chamado Daniel, foi escolhido dessa forma. Traz uns príncipes da linhagem real. Então, ele era da linhagem real. Pode passar, Daniel. Ele profetizou durante 67 anos, de 603, de 536. Ó, 536 antes de Cristo foi quando o Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu o templo, roubou o ouro do templo. Tudo que tinha lá ele levou e levou os melhores homens da linhagem real, os sábios, os melhores homens. Então, 536. E o Daniel profetizou até 603, tá? Então, foram 67 anos, né? E ele ficou lá cativo na Babilônia, serviu no rei, ó, ele serviu no reino de Nabucodonosor, Belsazar, que era o filho do Nabucodonosor, e do rei Dário, que era um dos medos e persas, tá? Então ele foi até a cabeça de ouro caiu. Lembra que quem leu o livro de Daniel sabe que quando Nabucodonosor morreu e o Belsazar começou a reinar no lugar dele, o Belsazar era o filho do Nabucodonosor. E um dia ele estava fazendo aquela festa de orgias e bebedeiras e bebendo vinho nas taças, nos utensílios que foram tirados do templo de Jerusalém. E uma mãozinha apareceu na parede, só a mãozinha escrevendo uma frase, e não tinha quem soubesse. Então a rainha mãe lembrou de Daniel, lá na época
do Nabucodonosor. Mandaram chamar Daniel, e Daniel falou, ó, o significado. Ele ofereceu joias e falou que ele ia ser o segundo no reino se ele revelasse aquela escritura na parede. E ele falou, não, pode ficar com o teu ouro, pode ficar com todas essas coisas, mas eu vou falar para você o que está escrito. Está escrito que você foi pesado na balança e foi achado em falta. E que o seu reino vai chegar ao fim, vai ser dado ao outro. E naquela mesma noite, o Belsazar foi invadido o palácio pelos medos e persas, e o rei Belsazar foi morto, e aí começou o império dos braços da estátua, que era medos e persas, eram duas nações que se reuniram e foram lá e derrotaram o filho do Nabucodonosor. Mas o Daniel é incrível que ele achou graça, né? A Bíblia sempre fala isso quando a pessoa encontra o favor de alguém. Ele achou graça assim diante desse rei dado, novo rei, e ele serviu ali no palácio esse rei, e o Daniel, ele era querido. Ele foi querido, ele sempre tinha uma posição de destaque nesses reinos. Ele não era qualquer coisa, não. Eles colocavam ele em cargos importantes ali. Interessante esse profeta de Deus. É que Deus queria que ele ficasse naquele lugar ali, e é que a gente tivesse o relato de todas essas coisas que nós temos hoje. Pode passar, Daniel, mais um pouquinho. Então aí vem um breve. Como é que fala? Deu um branco agora aqui. Esboço, né? Daniel capítulo 1 fala. Aí a gente já falou sobre isso, nem precisa falar de novo, né? Tinha que ser sem defeito físico, de boa aparência, instruído em sabedoria, doutos em ciência, e que dominasse vários campos do conhecimento. E olha quem que foi escolhido? Ele, porque ele. Então a gente já sabe as características que tinha nesse jovem. Nesses 4 jovens, né, mas com destaque aqui no profeta Daniel. Sendo ele era de boa aparência, instruído em todas essas coisas, tá? Então ele tinha uma liderança, uma sabedoria, porque ele negociou com o copeiro lá, o cozinheiro, para conseguir. Inclusive, se ele fosse descoberto, o Aspenaz, que era o cozinheiro, fosse descoberto, ele podia ser morto, né? Tá caindo na onda de um exilado. Mas ele conseguiu fazer com que esse oficial aí fizesse o que ele queria, e Deus foi com eles, e deu tudo certo. Pode passar, Daniel. Aí, olha, no capítulo 3, a gente tem uns destaques das coisas que foi mais assim importante nesse livro. Primeiro, a gente viu que foi a decisão desses jovens de não se contaminar com nada daquele país cheio de feitiçaria, de idolatria, de tudo que era ruim. Depois, o Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, tem aquele sonho, e ele vai, ora a Deus. A gente vê aqui destaque, o que dava o sucesso para Daniel e para os seus amigos é que eles oraram a Deus, e ele conseguiu a solucionar aquele enigma do sonho dele lá. Deus revelou para ele. Depois a gente vê no capítulo 3, o Nabucodonosor faz aquela estátua, né, por sugestão de outros ali invejosos que queriam destruir esses jovens na Babilônia.
com inveja, porque ele estava em posição já de destaque lá no reino do Nabucodonosor. Ele viu que aqueles homens eram sábios, entendidos. Então, ele e os outros, né, os outros que estavam ali governando com o rei, estavam com ciúmes deles. Então, fizeram a sugestão de fazer uma estátua enorme e que todo mundo se dobrasse diante da estátua. E, para surpresa dele, esses jovens não se dobraram diante da estátua do Nabucodonosor. E aí os cupincha do Nabucodonosor, na linguagem de hoje, foram falar para o rei, olha, aqueles hebreus que vieram lá não se dobraram. E então eles já tinham feito uma lei lá que quem não fizesse, não se dobrasse, era para ser jogado na fornalha de fogo. E eles aqueceram essa fornalha mais do que o comum, que quem foi jogar esses jovens amarrados dentro da fornalha, ele morreu com o calor morreram com o calor da fornalha. E esses jovens andaram pela fornalha livremente, e daí Jesus aparece aqui também, né? Uma teofania, que é uma aparição de Deus. Deus aparece Jesus aparece dentro da fornalha, o quarto homem, porque Daniel não estava. Eu sempre penso nisso aqui, que eu vou perguntar no céu para Daniel. Daniel, aquele dia que os seus amigos estavam na fornalha, onde é que você estava? Que ele não estava aqui, né? Mas Deus deixou outras coisas para ele. Nesse dia, talvez ele não estava. Mas o que aconteceu aqui é que tinha um quarto homem, e esse quarto homem passeava junto com eles na fornalha e não pegava fogo neles, o fogo não tinha poder sobre eles, né? Porque se passarem pelas águas, elas não te afogarão, e nem as chamas terão poder sobre ti. Tem esse versículo na Bíblia, né? Então Deus já está, esse versículo que acho que é Salmos, está querendo dizer que assim aconteceu com os servos de Deus, que eram fiéis, que oravam, que tinha fé em Deus mesmo, e que não negociava os valores deles. Quando a gente não negocia nossos valores, nossos princípios, nossa fé em Deus, Ele honra a gente. Onde que se viu, foi para aquele povo que estava esperando aqueles homens desaparecer com o calor daquela fornalha, ter sido a coisa mais estranha para eles ver 4 homens andando, e o quarto era a aparência de um Deus, eles falaram, né? Que é o que eles imaginavam. E era mesmo, era Jesus ali. E quando saíram da fornalha, nem cheiro de fumaça eles tinham, porque Deus foi com eles, né? Então, o que a gente pode aprender até aqui, porque não dá para acabar o livro de Daniel hoje, né? A gente vai ter aula terça-feira de novo. Então, o que a gente pode aprender até aqui, que nós, primeiro, que nós temos que decidir no nosso coração não se contaminar com esse mundo. Embora a gente tenha que viver nesse mundo, nós não podemos sair dele até o dia que o Senhor voltar ou que a gente for chamado por Ele para encontrar com Ele. Então, nós não vamos sair nesse mundo, mas nós precisamos aprender a viver nesse mundo sem se contaminar com as coisas daqui. Essa é a primeira coisa. E que a gente precisa resolver isso antes da tentação vir. Porque quando a tentação chegar a nós, a resposta a gente já tem, que é o não. Não, já resolvi no meu coração que eu não vou me contaminar com as coisas desse mundo, né? A outra é sobre a oração. Primeiro é não se contaminar, manter fiel aos seus princípios e aos seus valores. Depois é a oração. Você precisa orar, eu preciso orar. A oração tem que ser um alimento para nós. Daquele que, se a gente não fizer, a gente se sente fraco, e até que a gente dobra o nosso joelho e ora diante de Deus para que a gente tenha força de levantar. Então, Deus tem que ser o nosso alimento, a nossa dependência, o nosso tudo, para que as outras coisas venham depois.
Isso foi o que fez com que esses homens tivessem sucesso, porque de exilado ele se tornou o segundo homem depois do rei. Então tudo que eles faziam era igual Deus falou para Josué, ele prosperava. E se a gente quiser ter sucesso na nossa vida, não negocie os seus princípios, os princípios de Deus, né? Os princípios que Deus nos ensina na Bíblia, os valores de Deus, não negocia. Continua, mantenha a sua vida pura, sem se contaminar com as ideias desse mundo aqui, que fala que pode isso, pode, tudo pode agora. Mas você vê sempre a vontade de Deus, para você não sair da vontade de Deus. Porque quem sai da vontade de Deus, tudo que o homem semear, ele vai colher. A semente a gente pode escolher, mas a colheita não pode escolher. Não negocie seus valores, seus princípios, os princípios do reino de Deus. E ora, em todo tempo, Daniel conseguiu decifrar o sonho do rei, porque ele pediu, olha, dá pra gente um tempo pra gente orar. Então, quando você for decidir alguma coisa, pede um tempo para você orar, né? Para ver se é a vontade de Deus mesmo fazer aquilo. Deus vai clarear a sua mente. Então, em tudo eles colocavam a oração. Oraram para resolver para o rei, pro copeiro lá, o cozinheiro, aceitar a proposta deles para eles não se contaminar. Oraram para decidir para Deus revelar o sonho do Nabucodonosor. Orou quando não era para orar, olha, não é para orar para ninguém, para outro Deus, só para o rei. Daniel foi lá, teimou e continuou fazendo o mesmo hábito que ele tinha de orar 3 vezes ao dia. Talvez era um momento que ele separava, mas é uma pessoa que ora para aquele tempo e ora 3 vezes ao dia, significa que ele vive o dia todo ali pensando em Deus, tendo um relacionamento com Deus, tendo aquela consciência da presença de Deus, todo momento conversando com Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. E o resultado disso foi que ele foi colocado lá como autoridade, porque eu estava pensando que tem também vocês conhecem esse versículo, né? Que Deus, ele fez o povo dele para estar por cabeça e não por cauda. Então, o que que significa isso? Deus quer que a gente tenha oportunidades, que a gente esteja conseguindo coisas na nossa vida, mas não para a gente se gloriar, mas é para que Ele seja honrado aonde a gente estiver. Se vê, ele vai dar uma posição de destaque para alguém ser um ditador, para fazer o mal para alguém, ele não vai dar se ele vê que você vai ser assim. Mas se ele vê que você vai honrar ele no lugar que ele te colocar, ele é capaz sim de colocar, de prosperar a sua vida, de te colocar nos lugares altos. Então Deus é maravilhoso. E acabamos agora, olha, às 21 horas certinho. Amém? Algo a falar? Falem agora ou cale-se até terça-feira. Amém. Alguma. É, Pode falar. uma observação bem importante, né? Que o reino dos céus é de pessoas decididas, né? Quem fica na indecisão de aceitar ou não a Cristo, de fazer uma vontade de Deus, se perde no meio do caminho. Pois é, então às vezes é isso mesmo, ele decidiu. Esse profeta foi um profeta que soube decidir o que era certo no tempo certo. Não podemos deixar de tomar decisões importantes, porque senão às vezes a gente perde coisa na nossa vida, porque a gente fica com medo de tomar decisões ao lado de Cristo, de importante, né?
Mas alguém quer falar alguma coisa? Não vale aquela pergunta, posso sair? Quer falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Não? Ninguém quer falar nada? Então tá bom. Então eu vou pedir pro Daniel Mendes. É o Daniel. Isso mesmo, Jonas. Ele foi um exemplo para nós, né, Jonas? Então tá bom, gente. Olha, eu vou pedir pro Daniel Mendes terminar a nossa aula com a palavra de oração. Essa aula está aqui gravada. Quem ainda vai ver essa aula, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, que a gente possa aprender com esse profeta e também fazer decisões importantes na nossa vida. E uma delas, decidir que a gente orar mais. Nós precisamos de ter uma vida de oração, né? Então, oremos, Daniel. Oremos, então. Oremos, então. Pai querido, nós agradecemos, Senhor, Senhor, a Ti por essa oportunidade que você nos dá de estarmos aqui, Senhor, nesse aplicativo, podendo aprender mais sobre a Tua palavra. Obrigado pela vida da Sônia, Senhor. Esteja, Senhor, cuidando, Senhor, abençoando a vida dela, Senhor, abençoando a vida de cada um que está aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo de hoje, Pai, sobre o profeta Daniel, onde aqui aprendemos tantas coisas, Pai, principalmente sobre essa questão de ser servo, fiel, obediente, Pai, e um servo, Pai, que está sempre buscando a Tua vontade. Nos ajude, Senhor, a sermos igual ao Daniel, Senhor, os amigos, Pai, que ele está sempre, Pai, obedientes, servos, fiéis a Ti, Senhor, sempre prontos, Senhor, de servir, Senhor. Nada, Senhor, nesse mundo, Pai, venha nos tirar da Tua presença, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Vamos viver cada vez mais a Tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui, por aqueles que não puderam entrar, que esteja abençoando também eles depois de assistir essa aula, Senhor. Possamos, Senhor, crescer cada dia mais pela Tua graça, o Teu amor, a Tua palavra, Senhor, buscando e levando, Senhor, a Tua palavra às pessoas que necessitam. É que eu te peço, eu te agradeço, Amém. Amém. Então, Deus abençoe cada um que participou da aula hoje e os que vão ver depois, tá? Fica com Deus, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Bom descanso para vocês. Amém. Um beijo na avó, Neuza.